Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora, você vai conferir por que a gigante americana FedEx anunciou o fim do serviço de entregas no Brasil. Mesmo com mais carros sendo produzidos, as vendas de elétricos devem cair neste ano. A Petrobras e a Vale fecham acordo para fornecimento de diesel. O BTG Pactual compra um banco americano e expande a atuação internacional. A varejista de luxo Saks busca empréstimo bilionário e recuperação judicial na Justiça dos Estados Unidos. E ainda a Meta compra uma startup chinesa de inteligência artificial. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Jovem Pan Business. O desafio de trabalhar com logística no Brasil definitivamente não é para qualquer um. Mesmo neste momento de crise dos Correios, a norte-americana FedEx anunciou o fim do serviço de entregas aqui no país, aqui no território brasileiro. A companhia explicou que pretende se dedicar exclusivamente a remessas internacionais e soluções de supply chain. Até então, a gigante global de logística atuava com entrega rápida tanto para clientes corporativos quanto para consumidores finais. No entanto, nos últimos anos, não conseguiu atingir a fatia de mercado que esperava no Brasil, apesar dos investimentos feitos por aqui. Mesmo fora do mercado interno, a FedEx continuará conectando o Brasil a mais de 200 países e territórios. E mudança no setor automotivo global. A BYD, montadora chinesa de veículos elétricos, superou a Tesla, a mina de ouro de Elon Musk, em número de produção e vendas globais. A fabricante do bilionário informou que entregou um pouco mais de 1 milhão de veículos em 2025, o que representa uma queda de 9% em relação a 2024. Já a chinesa BYD entregou mais de 2 milhões de veículos no ano passado, assumindo a liderança no ranking mundial de fabricantes de carros elétricos. O que aconteceu com a Tesla? A maior perda da montadora elétrica de Elon Musk ocorreu na Europa. Em apenas um mês, as vendas da companhia caíram 66% na França, além de registrarem quedas significativas na Suécia e na Espanha. Analistas apontam que a exposição pública de Elon Musk, assim como o seu apoio a algumas figuras políticas, principalmente ao presidente americano Donald Trump, pode ter contribuído para o desempenho negativo ao gerar resistência entre eleitores progressistas e em mercados-chave europeus. Enquanto isso, a BYD segue em expansão internacional, consolidando a sua presença em novos mercados e investindo fortemente na América do Sul, especialmente no Brasil. E mesmo com o crescimento da frota de veículos elétricos, o mercado estima que neste ano as vendas devem apresentar um ritmo mais lento, o menor desde a pandemia de Covid-19. Essa desaceleração é atribuída, sobretudo, ao enfraquecimento da demanda na China, à expectativa de queda nas vendas nos Estados Unidos e também ao ritmo moderado na Europa. Entre os fatores que pesam sobre o mercado estão a redução dos investimentos, dos incentivos governamentais, especialmente nos Estados Unidos, a infraestrutura de recarga ainda limitada para esses veículos e a crescente preferência dos consumidores por modelos híbridos. Porém, aqui no Brasil, a venda de carros elétricos e híbridos cresceu 26% em relação ao número de emplacamentos registrados em 2024. Indo para o setor financeiro, o BTG Pactual já inicia 2026
no mercado americano. A empresa anunciou a conclusão da compra do Mais Safra Bank, Banco dos Estados Unidos, que atua principalmente em serviços exclusivos para pessoas com alto poder aquisitivo, com alto patrimônio. A autorização do BTG para atuar como banco chega em um momento em que empresas brasileiras estão investindo em serviços financeiros fora do país, focadas em clientes que cada vez mais internacionalizam os seus investimentos. O CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti, afirma que a aquisição representa um movimento estratégico. Reforçamos a capacidade da empresa de entregar soluções integradas e personalizadas para clientes na América Latina, Europa e também nos Estados Unidos, mantendo a excelência dos serviços. Quem afirma isso é Roberto Sallouti, do BTG, presidente do BTG, que inclusive já esteve recentemente nos estúdios aqui da Jovem Pan. E a varejista de luxo Saks está atrás de um socorro bilionário para não fechar as portas. A empresa americana tenta captar US$ 1 bilhão em uma tentativa de evitar a falência. O valor está incluído em um pedido de recuperação judicial que deve ser apresentado em breve pela Saks Global à Justiça dos Estados Unidos. Sem recursos em caixa, a companhia deixou de pagar US$ 100 milhões a detentores de títulos no fim de dezembro e está tentando um chamado acordo de tolerância com esses credores. A Saks Fifth Avenue foi fundada em 1867 em Washington, D.C. e chegou a Nova York em 1902. A sua tradicional loja na Quinta Avenida em Manhattan foi inaugurada em 1923, há quase 103 anos. E a Azaz, plataforma de soluções financeiras voltada para pequenas e médias empresas com sede em Joinville, Santa Catarina, recebeu autorização do Banco Central para operar como instituição financeira. E nós estamos na linha com o Piero Contesini, cofundador, presidente do Conselho de Administração da Azaz. Piero, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Business. Você também já participou do Show Business aqui nos nossos estúdios em São Paulo. O que significa, na prática, esse sinal verde do Banco Central? Porque vocês deixam de ser uma sociedade de crédito direto para a sociedade de crédito, financiamento e investimento. Na prática, isso é o quê? Bruno, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com você. Na prática, o que muda para nós é que nós vamos poder diminuir nosso custo de capital. Então, hoje, nós temos que captar no mercado com investidores qualificados e, a partir de agora, nós vamos poder emitir CDBs e instrumentos de investimento para os nossos clientes e usar esses recursos para diminuir o nosso custo de capital, por consequência, tornar o acesso a crédito para os nossos clientes ainda mais efetivo. Vocês hoje têm mais de 220 mil clientes. Esse número está atualizado? 240. 240. Já aumentou 20 mil clientes, o que é extremamente relevante. Hoje, Piero, qual que é a maior demanda dos pequenos e médios empresários do Brasil? Olha, eu diria que ainda se mantém o ganho de tempo, né? Porque a automação e a quantidade de trabalho manual que o pequeno empreendedor tem, dada a complexidade do cenário brasileiro, ainda é uma dificuldade muito grande. E como segundo fator, que também é super relevante, é o acesso a crédito. Então, nós somos um país que tem muita demanda por crédito e pouca oferta ainda. E como é que, principalmente o 2025, né, e agora, nesse início de 2026, como é que o pequeno e o médio empreendedor brasileiro, como é que essa turma toda foi impactada com a macroeconomia, especialmente com os juros do jeito que estão, a 15% ao ano? O maior problema do acesso ao capital é justamente os juros, tá a 15% ao ano. Então, a maior dificuldade atual do empreendedor, às vezes não é nem somente conseguir a linha de crédito,
mas quitar ela, porque esse realmente é o grande problema, né? O que a gente enxerga aqui é que você tem aí um aumento no fechamento das empresas, que é uma função disso, né? No entanto, o que você vê também é uma diminuição nas linhas de crédito entre empresas. Então, as empresas estão dando menos prazo, estão sendo mais cuidadosas com a inadimplência. Então, você tem um cuidado adicional para que elas consigam conservar o seu caixa. Eu apresentei você, Piero, como cofundador, porque preciso trazer para a nossa audiência, você fundou ao lado do seu irmão, há mais de uma década, essa startup, essa fintech, em Joinville, Santa Catarina, e desde então ela recebeu uma série de grandes investimentos, né? Mais de R$1 bilhão aí de reais em investimentos. Quais são as perspectivas para 2026, Piero? Esse ano a gente pretende lançar diversos produtos, então estamos aí numa esteira bem interessante de novidades para o mercado. Obviamente a gente sempre está olhando por potenciais aquisições, então a gente está expandindo o nosso negócio, tanto em produtos existentes e adjacentes ao que a gente já faz, tanto quanto novas linhas de negócio. Então a ideia desse ano é a gente realmente expandir muito em direção à nossa tese primária, que é ser essa plataforma operacional de negócios que automatiza o dia a dia desse cliente e, ao mesmo tempo, prover todo tipo de serviço financeiro de forma extremamente automatizada e integrada. Mas já tem uma meta aí de quantas aquisições podem vir esse ano? Adoraria dizer que existe uma meta, mas isso seria algo que é contra os princípios de comprar negócios. Você não pode ter o objetivo de comprar um negócio, né? Você tem que encontrar negócios excelentes. Então, para falar bem a verdade, não existe uma meta de quantidade. O que existe é que nós estamos procurando ativamente os melhores negócios. Muito bem, Piero. A gente falou do impacto dos juros altos, né, para os pequenos e médios empresários. Eu fico pensando sobre inadimplência. Como é que anda a inadimplência aí entre os empreendedores brasileiros? Olha, eu levantei um dado interessante aqui da plataforma, tá? São dados internos. Então, em 2024, os nossos clientes tiveram uma adimplência, que é o contrário da inadimplência, o quanto os títulos foram pagos, de 74,97%. Em 2025, isso aumentou um pouquinho, foi para 76,82%. E existe um porquê disso, porque as pessoas estão sendo mais criteriosas para quem elas vendem. Justamente porque você tem um aumento na quebra das companhias, então elas só vendem no prazo para quem, de fato, elas sabem que vão pagar. Entendi. Bom, você, como eu falei muito rapidamente aí do início, né, você fundou ao lado do seu irmão essa startup, que é uma startup extremamente bem-sucedida no cenário brasileiro. Como é que anda, afinal, Piero, o momento das startups brasileiras? É um momento bom? 2025 foi bom, agora 2026 tem uma perspectiva melhor para essas startups? Acho que tem dois cenários bem até opostos, né? Quando você fala de um cenário mundial, você teve uma retomada drástica em investimentos em startups, muito focados em AI, muito focados em tecnologias que estão na cabeça das pessoas. Quando você fala de um cenário local, você tem uma dificuldade maior de captação, só que o que acontece é que as companhias que estão sobrevivendo, as companhias que estão conseguindo perseverar nesse cenário de falta de recursos, elas estão se tornando muito mais efetivas. Então você vê um aumento da qualidade das companhias que estão escalando justamente pela falta de capital, né? É aquilo que dizem, o melhor cenário para a evolução de uma nação, não é o melhor, mas é o que mais dá evolução, é uma guerra, né? Então aqui nós estamos nessa guerra contra os juros, os problemas econômicos, então as companhias estão se tornando mais fortes por natureza. Agora deixa eu só voltar para a notícia da semana, né? Vocês já começaram no noticiário em 2026, que é essa autorização pelo Banco Central, dando sinal verde para vocês atuarem como instituição financeira. Essa notícia, Piero, depois de mais de 10 anos de fundação da companhia,
representa o que para você? Para nós, é uma evolução do nosso modelo de negócio. Então, a gente sempre foi uma empresa muito focada em como objetivo primário movimentar dinheiro, e agora nós poderemos, além de movimentar, captar recursos para aumentar a oferta de crédito. Então a gente acha que na prática significa que o negócio ele pode evoluir para o que é o que as grandes corporações, os grandes bancos no país fazem, que é fornecer crédito para empresas, pessoas e o mercado como um todo. Meses atrás, na nossa última conversa, você me confidenciou que a receita para 2026 da companhia seria bater 1 bilhão. 1 bilhão. Isso se mantém, Piero? Sim. Aqui, essa camiseta é ainda a de 500 milhões, a próxima. Cadê a camiseta do bilhão? Cadê a camiseta do bilhão? Dia 29, vamos estrear ela. Muito bem, muito bem. Nós conversamos sempre com muito prazer com o Piero Contesini. Ele é fundador e presidente do Conselho de Administração da Azaz, a plataforma de soluções financeiras voltada para pequenas e médias empresas. Piero, sempre um prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado, Bruno. Sempre um prazer também. Conte comigo. E olha, o Business vai fazer uma breve pausa e volta em instantes. Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio. Quando o presidente Donald Trump impôs as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros em julho do ano passado, de 2025, esperava-se uma queda significativa nas exportações do país, impactando diretamente o escoamento pelos portos. Mas o Porto de Santos, o maior do hemisfério sul, surpreendeu. Cálculos preliminares da autoridade portuária indicam um recorde de movimentação em 2025, com cerca de 185 milhões de toneladas passando pelo litoral paulista. A avaliação é de que o número de navios atracados tenha superado os 5.557 registrados em 2024. Nos últimos 5 anos, o crescimento acumulado chegou a 7%, segundo a empresa responsável pela estimativa. De acordo com a autoridade portuária, foram investidos 2 bilhões de reais em obras na região em 2025 e há previsão de mais 9 bilhões em investimentos entre 2026 e 2028. E a OLX pediu ao CAD autorização para uma parceria estratégica com a Dataland, a empresa de engenharia de dados para o mercado imobiliário. A colaboração visa impulsionar o braço de vendas de imóveis da OLX, usando o conhecimento da Dataland para melhorar processos, ampliar a oferta de imóveis e também tornar as transações digitais mais eficientes. A companhia afirma ter mapeado todos os lotes urbanos de São Paulo, com mais de 600 camadas de dados que cruzam informações sobre restrições à construção, zoneamento e tombamento. Segundo a OLX, a tecnologia permite reduzir para minutos processos que hoje levam até 20 horas, como, por exemplo, obter dados sobre o melhor uso dos terrenos na construção civil.
E os criadores do Twitter e do Pinterest lançaram um novo aplicativo concebido como um antídoto à devastação que, segundo eles, as redes sociais tradicionais causaram ao comportamento e às relações humanas. Biz Stone, cofundador do Twitter, e Evan Sharp, que criou o Pinterest em 2010, eles levantaram 29 milhões de dólares para essa nova startup, a Wesco. Fundada pela dupla em 2023, a Wesco lançou seu primeiro aplicativo. A proposta é ser um novo tipo de rede social projetada para uma vida mais intencional. O Tangle, que por enquanto funciona apenas por convite, incentiva os usuários a compartilhar objetivos pessoais com amigos, apoiar também metas uns dos outros e refletir sobre o progresso ao longo do tempo. Segundo a Wesco, a sua missão é construir ferramentas que ajudem as pessoas a viver com mais propósito, reduzindo os efeitos negativos associados às redes sociais tradicionais. E a Samsung planeja dobrar o número de dispositivos com o recurso Galaxy AI, o serviço alimentado pelo Gemini do Google. A gigante de tecnologia já havia implementado recursos de inteligência artificial baseados no Gemini, em cerca de 400 milhões de produtos móveis até 2025, incluindo smartphones e tablets, e pretende aumentar esse número para 800 milhões neste ano. A Samsung busca recuperar a liderança perdida para a Apple no mercado de smartphones e superar a concorrência de empresas chinesas, não apenas em celulares, mas também em televisores e eletrodomésticos. A estratégia também pode dar à empresa vantagem competitiva na corrida global pela inteligência artificial, que se intensifica a cada ano. E por falar em inteligência artificial, essa notícia surpreendeu muita gente no Vale do Silício e fora também do Vale do Silício, porque a Meta, a gigante americana de tecnologia, comprou uma startup chinesa de inteligência artificial há anos, em mais uma tentativa de Mark Zuckerberg de se aproximar de concorrentes como a OpenAI, a dona do ChatGPT, o Google e a Microsoft. O valor não foi revelado, mas a operação é avaliada em mais de 2 bilhões de dólares. Esse negócio foi fechado em cerca de 10 dias e a Meta já anunciou a interrupção dos serviços da startup em Pequim. A compra também pode aumentar as tensões políticas entre os governos de Donald Trump e Xi Jinping, já que é raro uma empresa americana comprar uma companhia de tecnologia chinesa. Um investidor da Manus afirma que a compra é a terceira maior da Meta, atrás apenas do WhatsApp e da Scale AI. E o Pix, o fenômeno brasileiro que se expande, para outros mercados, criado há quase 6 anos, já conquistou os empreendedores brasileiros e é a forma de transação mais usada, tanto para receber pagamentos quanto para pagar fornecedores. Uma pesquisa do Sebrae com o IPESP mostra que quase 6 em cada 10 donos de pequenos negócios usam o Pix como principal jeito de receber e 53% preferem ele para pagar parceiros. Cartões de crédito e débito vêm em segundo, com 17%. E o dinheiro físico aparece com 7%, mostrando como perdeu espaço na rotina dos brasileiros. Na verdade, até uma surpresa, que tem 7%. O Pix lidera em todo o país, principalmente no Norte e Nordeste, mas perde um pouco entre empreendedores com 60 anos ou mais, onde só 46% usam como principal forma de recebimento. E a Federação Paulista de Futebol e a Rivalo, casa de apostas esportivas, fecharam o maior patrocínio coletivo da história do futebol brasileiro. Com isso, a Rivalo se torna a principal apoiadora do esporte em São Paulo. O acordo inclui placas de jogos no Paulistão e os naming rights da segunda, terceira e quarta divisões
do campeonato, além da Copa Paulista. Neste ano, a Rivalo ainda vai estampar a camisa do Capivariano e de 45 dos 48 times das competições, somando 46 clubes e se tornando a maior patrocinadora do futebol brasileiro. A empresa também vai apoiar o programa de integridade da Federação Paulista de Futebol, que combate a manipulação de resultados. Para a Rivalo, o acordo reforça o compromisso de longo prazo com o futebol brasileiro, especialmente com o paulista, que é conhecido por formar grandes jogadores. E a Petrobras assinou um acordo com a Vale para o fornecimento de diesel S10 com adição de 15% de biodiesel destinado às operações da mineradora em Minas Gerais. A iniciativa integra a estratégia da estatal de se reaproximar dos consumidores finais dos seus produtos. A estatal não divulgou o valor nem o volume do fornecimento, mas informou que o contrato também abre oportunidades para o desenvolvimento de negócios de baixo carbono em parceria com a Vale. Entre as possibilidades estão a compra e venda do diesel R com conteúdo renovável, além de eventuais negociações para o fornecimento de óleo vegetal hidrotratado. Em nota, a estatal afirmou que a parceria consolida uma relação de confiança entre as empresas e cria espaço para a exploração de soluções que contribuam para tornar as operações da mineradora cada vez mais eficientes e sustentáveis. E agora vai uma pergunta para você. Você sabe o que é bichinho virtual? Se você não sabe, não tem problema e provavelmente você tem menos de 30 anos, porque há exatas 3 décadas foi lançado no Japão o Tamagotchi. Agora eu falei o nome, eu acho que muita gente vai saber. E rapidamente o Tamagotchi virou uma febre global. Todo mundo queria ter o seu Tamagotchi. Esse aparelho que vocês estão vendo cabia na palma da mão e exibia com poucos pixels o seu mascote virtual. Você tinha que alimentar o seu Tamagotchi, senão, se não desse atenção para o Tamagotchi, ele podia morrer, como muita gente já se perdeu. Ele precisava de muitos cuidados constantes. E você tinha que alimentá-lo, tinha que cuidar dele quando ficava doente. Várias outras funções tinha o Tamagotchi. Segundo a fabricante, a Bandai Namco, mais de 100 milhões de unidades já foram vendidas desde 1996. E o saudosismo vem impulsionando as vendas recentes, porque ainda dá, acredite se quiser, para comprar o seu Tamagotchi. Mas agora, com uma tela bem diferente, a tela é colorida e também tem conexão Wi-Fi. E para marcar esses 30 anos, a companhia japonesa anunciou uma exposição em Tóquio de olho na geração Z, que adora essa estética retrô. E com isso, com essa novidade do Tamagotchi, o Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.